Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à quinta videoaula de angiospermas. Nessa videoaula e na próxima, nós vamos falar especificamente sobre os frutos, as sementes e a classificação das angiospermas. Vamos então começar com a classificação das angiospermas. De forma muito simplificada, no ensino médio, a gente divide as angiospermas em dois grandes grupos: as monocotiledôneas, chamadas de liliopsídeas, e as dicotiledôneas, também chamadas de eudicotiledôneas, dependendo do livro. Ops, aqui. Ou magnoliopsida, o fio aqui, tá? Magnoliopsida, tá bom? Bom, como o próprio nome diz, mono significa um. O que é o cotilédone, né? O cotilédone é uma folhinha embrionária que nasce com o embriãozinho, quando a semente ela vai germinar. Então, quando a semente germina, formando aquela plantinha, a primeira folhinha que surge, que é uma chamada de uma folha embrionária, a gente dá o nome de cotilédone. Então, existem angiospermas que nascem com apenas uma folha embrionária, que são as monocotiledôneas, sementes com um cotilédone. Já as dicotiledôneas vão ter dois cotilédones. Exemplo mais característico: milho e dicotiledônea, feijão. Ok? Bom, segunda característica, diferença, né, de mono e dico. Monocotiledônea, as nervuras, o que são nervuras? É o xilema e o floema, X e F. Xilema e floema são os vasos condutores. Nas folhas das monocotiledôneas, o xilema e o floema, eles estão paralelos entre si, as nervuras. Já nas dicotiledôneas, as nervuras estão ramificadas, reticuladas, ok? Não são paralelas. Terceira diferença: pega o caule e faz um corte transversal, coloca no microscópio. Na monocotiledônea, o xilema e o floema, eles vão estar desorganizados. O que é isso? Difusos, distribuídos aleatoriamente no caule. Então, a gente chama isso de feixes liberolenhosos. Por quê? Liber é floema, lenho é xilema. Então, cada pontinho amarelo desse é xilema e floema junto. Então, no caule das monocotiledôneas, eles aparecem todos difusos, ok? Difusos, meio desorganizados. Já nas dicotiledôneas, eles aparecem ordenados. Olha, todos bonitinhos, ó, que bonitinho, todos são educados, um do lado do outro. Lembrando que o xilema, ele sempre vai estar para o lado de dentro e o floema para o lado de fora, ok? Quarta característica. A quarta característica é que as pétalas, as sépalas, né, que a gente já viu lá na primeira videoaula, elas são em 3 ou múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, que são trímeras. Já nas dicotiledôneas, elas são 5 ou 4 ou múltiplo delas, ok? A mesma coisa acontece com os carpelos, que são as folhas, as partes da reprodução feminina, lá do gineceu, né? Também aqui 3 ou um múltiplo de 3 e aqui geralmente 5, ok? A sexta característica são as raízes. As raízes das monocotiledôneas são fasciculadas ou cabeleiras. O que isso significa? Significa que elas não têm um eixo central. Elas são todas parecendo mesmo um cabelo, ok? Agora, observe as dicotiledôneas. Elas têm uma raiz central, que a gente chama de axial, da onde partem raízes laterais, ok? Então, essa é uma outra característica de dicotiledônea, diferente da monocotiledônea, que não tem esse eixo principal. E a sétima característica é que nas monocotiledôneas nós não temos um tecido chamado câmbio, ausência de câmbio, enquanto nas dicotiledôneas a gente tem câmbio. Qual que é a função do câmbio? O câmbio é o tecido responsável por fazer o caule, a planta, crescer lateralmente.
Então, as monocotiledôneas dificilmente vão ser árvores com troncos grossos, tá? Enquanto nas dicotiledôneas nós vamos ter esse câmbio, e esse câmbio vai permitir que as plantas cresçam lateralmente, ok? Então, o câmbio é um meristema é um tecido responsável pela produção de xilema e floema, mas esse xilema e floema vão ser produzidos e vai fazer a planta crescer lateralmente. E agora a gente vai começar a falar do fruto e da semente das angiospermas. Só lembrando, então, né, que o fruto ele veio do ovário da flor, né? E dentro do ovário estão o quê? Estão os óvulos. E o óvulo que foi fecundado vai dar origem à semente. Então, o óvulo fecundado dá origem à semente e o ovário desenvolvido dá origem ao fruto. Então, o fruto, ele protege as sementes, vão auxiliar na dispersão das sementes, nós vamos ver isso, como isso é importante, inclusive para o sucesso evolutivo, nós já temos falado disso nas videoaulas, né? Como que isso é importante para a disseminação dessas plantas, e corresponde, então, ao ovário da flor, desenvolvido após a fecundação, né? O fruto, ele é dividido em três partes, três paredes, tá? Essas três paredes unidas formam o que a gente chama de pericarpo. Então, presta atenção nessa figura, olha, nós temos a flor e aqui, olha, o ovário e o óvulo dentro do ovário. Então, esse óvulo, ele foi fecundado, então olha como ele começa, a parte de baixo começa a crescer. Por quê? Porque o ovário começa a receber hormônio, nós vamos ver isso nas próximas aulas de fisiologia, e aí ele começa a engordar, engravidar, né? Como diz, as folhas, né? A pétala, os estames, eles vão caindo, né? Vão murchando, e aí o ovário vai se desenvolvendo, e dentro dele a semente, né? Que foi o óvulo fecundado. E aqui, ao redor dele, o fruto, que era o quê? Esse fruto aqui, que é o pericarpo, era o ovário da flor. Então, o pericarpo, ele é dividido numa parede mais externa, epicarpo, depois do meio, mesocarpo, e mais internamente, o endocarpo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do abacate e da laranja. Olha que bonitinho. O epicarpo no abacate é a casca, o mesocarpo é a parte suculenta que a gente come e o endocarpo, ele está fundido junto com a semente que a gente não vê lá dentro do abacate. Então, quando a gente vai tirar o abacate, a semente do abacate está lá dentro, o que a gente vê é a última parede do fruto. E já na laranja, ela é diferente. A parte que a gente descasca é o epicarpo, né? A parte branquinha que fica é o mesocarpo e a parte suculenta que a gente chupa é o endocarpo. E as sementes eram os óvulos da flor, ok? E isso tudo aqui, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, era o ovário da flor. De uma forma simplificada também, os frutos, eles podem ser divididos em frutos simples e frutos compostos. Alguns autores, eles colocam os frutos compostos como sinônimo de pseudofrutos. Alguns, eles diferenciam, mas para simplificar, né, nós vamos falar que frutos compostos e pseudofrutos são a mesma coisa, ok? Para não ficar dando mais e mais definições. E o fruto simples, por sua vez, é dividido em carnoso. O que é carnoso? Aquele fruto suculento. E o carnoso é dividido em baga e drupa. E o fruto seco é aquele mirradinho, né? Que ele tem uma substância de reserva, mas ele não é suculento, como por exemplo o arroz, tá? E ele pode ser deiscente e indeiscente. Então, a partir de agora, a gente vai estudar cada um desses tipos. Começamos então pelos frutos simples, como eu falei. O que são frutos simples? São aqueles que têm um único ovário, uma única base, de uma única flor. Então, é uma flor com um ovário. Simples desse jeito, como a gente já tinha visto a flor, né? A gente viu o esquema de uma flor com um único ovário.
E aí, como eu já adiantei para vocês, os frutos simples carnosos é aquele que o fruto pericarpo, que é dividido em endo, meso e epicarpo, acumula substância de reserva, bastante substância de reserva. A gente fala de suculento, né? O que é baga? Baga é um fruto carnoso que tem muita semente. Então, olha, o tomate, ele é carnoso, ele é suculento e tem muita semente. Então, é do tipo baga. O mamão tem muita semente, tipo baga. E a goiaba, tá? É muito importante vocês decorarem alguns exemplos de frutos do tipo baga. Formado, então, por um ou mais carpelos. Lembre que carpelos são as folhas do ovário. E geralmente apresentam muitas sementes. Agora, a drupa é aquela que vai ter uma única semente, né? Que a gente chama de caroço. Então, a drupa, ela tem uma única semente. Mas, Ana, então por que eu chamo de caroço e eu não chamo de semente? Lembra das 3 paredes do fruto? Epi, meso e endocarpo. O que acontece na drupa? O endocarpo, que é o interno, ele se funde na semente. Então, não dá para separar a última parte do fruto, o endocarpo, da semente. Então, como eles estão fundidos, a gente chama isso de caroço. Então, olha o pêssego aqui, ó. Que bonitinho. Ele simulou a semente aqui dentro e o endocarpo, que é o último aqui. Então, isso é o caroço do pêssego. A parte suculenta é o mesocarpo e a casca do pêssego é o epicarpo ou exocarpo. Um outro exemplo de drupa que tem caroço é a própria azeitona e o abacate. Tá? Vejam que ele coloca endocarpo. A semente está lá dentro. Isso é o caroço. O que é o caroço? Semente com o endocarpo fundido. Os frutos secos, como eu já adiantei para vocês, né? Eu gosto de dar spoilers. É aquele fruto, então, que não vai acumular grandes quantidades de reserva. Ou seja, a gente chama é seco. Ele não vai ser suculento como o tomate, por exemplo, o mamão, aquilo que a gente já viu. E a gente viu que os frutos secos, eles podem ser de 2 tipos, os deiscentes e os indeiscentes. Não é indecente não, tá? É indeiscente, ok? Qual que é a diferença? O deiscente é aquele que quando o fruto está maduro, ele vai fazer puff, ele vai abrir e liberar o fruto. O indeiscente, ele vai estar maduro, mas ele não se abre sozinho, ele não se abre naturalmente, tá bom? Nós temos 4 tipos de frutos deiscentes, ou seja, que se abrem naturalmente quando maduros. Aqui, a intenção não é vocês decorarem de quem que é de qual tipo, mas alguns exemplos, tá? O que a gente chama de legume para a biologia, ok? Esse legume da biologia, da ciência biologia, não tem nada a ver com o legume que a gente come. Ai, eu vou comer brócolis, o brócolis é um legume, né? Esse legume que fala que a cenoura é um legume, o brócolis é um legume, não tem nada a ver com esse legume, tá? Aqui na biologia, legume ou vagem são frutos secos, deiscentes, que se abrem por 2 fendas, 2 cortes. Então, aqui está o fruto. Se ele, quando está maduro, ele tem um corte aqui e o outro corte aqui, quando ele abre por 2 fendas, ele é chamado de vagem ou legume. Então, não se confundam, tá? Legume da mamãe que prepara com esse tipo de legume da ciência, da botânica, da biologia, tá? Então, o que a gente chama de vagem ou legume? Frutos secos, deiscentes, que se abrem por 2 fendas, tá bom? Quem são as leguminosas? Quem é leguminosa? A ervilha, o feijão, a soja e o amendoim. Isso é importante vocês se ligarem e saberem, tá bom? Agora, existem frutos que se abrem por 4 fendas. 1, 2, 3, 4 fendas. Quando esse fruto se abre por 4 fendas, a gente chama isso de sílica, tá? Que é a couve e o repolho, ok? Então, aqui são 4 fendas, a vagem ou legume, 2 fendas. Eu ainda tenho, eu vou pegar o de baixo aqui, o folículo, que se abre por uma fenda só, né? Então, ele só tem um corte, que é um exemplo é a esporinha. E nós temos a cápsula,
que é uma fenda longitudinal, ela não é vertical, tá? Ela é longitudinal e aí ela se abre, olha aqui para cima, né? Um exemplo muito comum é o algodão, a papoula e a mamona. Eu não sei se vocês já perceberam que os mais comuns, que vocês devem saber mais, é o vagem ou legume, ok? Os indehiscentes, então, como eu já falei, é aquele fruto seco que ele vai se manter fechado, ele não vai se abrir, tá? E aí, vamos lá. Eles são de 3 tipos. Cariópse ou grão. O que é a cariópse ou grão? É aquele que a parede do fruto está aderido na semente. Então, você não consegue ver o que é semente, o que é o fruto, porque eles estão fundidos. Um exemplo são as gramíneas. Quem que é gramínea? Gramínea, gente, não é grama. Também é outra diferença. Gramínea é uma família, tá? Da biologia, da botânica, em que estão incluídos o milho, o arroz, o trigo, a aveia e o alpiste, tá? Então, cariópse ou grão é quando o fruto está fundido na semente totalmente, tá? Agora, quando o fruto, o pericarpo, ele está unido na semente apenas por um ponto e não totalmente, só por um ponto e não totalmente, a gente chama isso de aquênio. E olha que bonitinho, eu tenho certeza que vocês não sabiam. Todo mundo já viu semente de girassol? É isso que eu falei, né? Semente de girassol. Na verdade, não é semente, é fruto. Porque a semente está aqui dentro. Olha que interessante, ó. A semente do girassol é aqui dentro, ó. Semilla, tá em espanhol. Semilla. Essa semente de girassol, que a gente fala popularmente, eu vou comprar semente de girassol, né? É o fruto, pericarpo. Então, esse pericarpo, ele está fundido na semente. Quando você abre, eles estão fundidos por um ponto na semente. Isso chama aquênio, tá? E a sâmara, que é um pericarpo que tem expansões aladas. Ó, todo mundo também já deve ter visto uma árvore desse tipo, eu acho que tem no Parque da Cultura. E por que ela tem essas expansões aladas? Para ser dispersado pelo vento, o fruto, né? No caso, que tem a semente dentro, ok? Então a gente finaliza a parte de frutos simples, carnosos e secos e a gente volta na última videoaula falando dos pseudofrutos. Até lá!